Eu quero trazer hoje o tema Vivendo uma vida conectada aos céus através da oração contínua. Nós vamos pensar nisso. Vivendo uma vida conectada aos céus através da oração contínua. Nós vamos pensar algumas coisas aqui. Ontem, nossa noite de oração, inclusive, quero lembrar que é só daqui a um mês, mas já, por favor, já reserve aí a data. Nós, uma vez por mês, temos a noite de oração e é muito especial estarmos juntos aqui para um tempo de oração mais informal e com maior tempo para orar e buscar a presença do Senhor. Ontem nós estivemos tratando sobre o tema, pastor Fábio, eu. Amanhã, pastor Fábio vai estar trazendo uma palavra também para o discipulado masculino, voltada nisso. E nós estamos trazendo algumas palavras no discipulado masculino também anterior. Nós estivemos trazendo uma palavra, ouvindo uma palavra específica também sobre a vida de oração. E, irmãos, preste atenção, por favor, em alguns princípios que nós vamos pensar aqui. Porque às vezes quando a pessoa vê o tema oração, para muitos já fica, isso não é comigo. E eu quero dizer que isso é com você sim. Isso é comigo e consigo. Eu quero dizer que isso é com o cristão. Aliás, 1 Tessalonicenses 5,17, o que a palavra do Senhor falou para nós? Orai sem cessar. Aí nós vamos entrar aqui para ver como isso é possível. Mas, antes de entrarmos, eu queria pensar aqui, primeiro em uma frase. Acima de tudo, Deus fala conosco através da palavra e nós o respondemos através da oração. Eu queria que você entendesse essa frase, esse entendimento. Acima de qualquer coisa, Deus fala conosco através da sua palavra que Ele já deixou para nós e nós o respondemos através da oração. Isso é muito importante nós entendermos isso, porque quando nós precisamos aprender a orar conforme a palavra. E nós precisamos dar respostas àquilo que o Senhor fala conosco através da palavra. Nós acabamos de ouvir o texto trazendo o princípio para nós. Orai sem cessar. E eu pergunto, qual é a resposta que nós vamos dar a Deus daquilo que Ele acabou de falar conosco? Então, nós temos que ter atenção a isto, porque senão nós nos tornamos cristãos aí, talvez com alguns vícios errados, alguns vícios espirituais, né? Nós vamos ter vícios, vamos ter aquelas coisas que na realidade, o que é um vício? Na verdade, o vício é uma coisa que a pessoa não consegue se libertar, a pessoa até gostaria, mas ela não se consegue, é uma coisa errada. Vício é algo, portanto, que precisa da graça do Senhor para ser liberto. E é preciso a gente ter atenção, porque às vezes nós criamos alguns vícios espirituais também. Coisas que às vezes nós nos estamos fazendo, que nós precisamos ter cuidado. Nós devemos entender isso. Acima de tudo, Deus fala com a gente, acima de qualquer coisa. É a palavra do Senhor que Ele já deixou para nós. E nós o respondemos através da oração. E claro, das nossas atitudes, mas nós vamos até o Senhor em oração. Eu queria trazer um outro pensamento de Charles Spurgeon, que foi um grande pregador aqui mesmo, próximo, não é? Aqui mesmo, um grande pregador britânico do século XIX. E certa vez ele disse, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Tem a continuação aí. Então, preste atenção nisso. Nós devemos entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida, conforme Jesus próprio nos mostrou. Pois, como diz certa frase, a oração através da fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. A oração através da fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Retorne, por favor. Olha o que Charles Spurgeon ele fala. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Porque nós fomos criados por Deus para um propósito.
Nós fomos criados, e essa é a realidade. Se a gente quer e entendemos que nós precisamos agradar a Deus, nós fomos criados com um propósito, então nós temos que ter atenção naquilo que realmente importa. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. E aí, a continuação aí desse pensamento que eu queria, dentro disso, que nós pensássemos, pode passar, por favor, a gente precisa entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida, conforme Jesus nos mostrou. Pois a oração, através da fé, ela nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Eu quero trazer alguns princípios aqui para tirar aquela ideia que a oração é para alguns, ou a oração é uma coisa chata, é uma coisa complicada, porque às vezes nós até mesmo temos entendimentos que nos são dados, que são tirados de algumas coisas da Bíblia, algumas coisas isoladas, mas a Bíblia precisa ser analisada como um todo. Entenda isso. A palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. Mesmo nós que estamos agora na nova aliança e que entendemos, não é, que o Senhor Jesus ele cumpriu a lei, mas o Antigo Testamento ele está lá também, como palavra de Deus para nós. Algumas coisas que já não são necessárias nós fazemos a nível da lei, mas o Antigo Testamento está lá como palavra de Deus para nós, continua sendo a palavra de Deus para nós. E aí, claro, o Novo Testamento acima de tudo. Nós somos levados a ver os evangelhos, primeiramente, nos levando a ver os atos de Jesus, atos que já vemos, os atos da igreja primitiva, dos apóstolos, enfim, que foram se movendo conforme o que Jesus havia colocado para nós. E aí nós vemos as cartas pastorais, nós vemos as epístolas, nós vemos Apocalipse, nós vemos então a palavra de Deus no todo, e a gente precisa entender que a Bíblia ela precisa ser analisada de Gênesis a Apocalipse. Quando nós analisamos de Gênesis a Apocalipse, a gente vai entender que a vida de oração não é uma coisa chata, irmãos. A pastora Loide, ela escreveu um livro, pastora Loide Pereira, ela, que é lá de Almada, ela escreveu, né, muitos de nós aqui conhecemos, ela foi juntamente com o pastor Leopoldo, fundadores da igreja em Portugal, e somos ligados à igreja hoje chamada Comunidade Cristã Renovada, né, que é a Igreja Presbiteriana Renovada em Portugal. E pastora Loide, ela acabou de lançar um livro sobre oração, e pensando como até uma pergunta, tédio ou deleite? O que é oração? É tédio ou é deleite? E é um livro muito interessante, que nós também queremos que ela esteja aqui para nos trazer mais disso e nos abençoar também com aquilo que Deus tem colocado no coração dela. Mas a grande realidade sobre a oração, irmãos, é que quando nós vamos de Gênesis a Apocalipse, entendemos oração como ela é no seu contexto geral, nós vamos entender que a oração não é algo boring, né? Não é tedioso. Há um princípio de uma via de mão dupla. Quando nós vamos à presença do Senhor, nós nos deleitamos na presença dEle, Ele se deleita na comunhão que tem com a gente. Ele nos criou para relacionamento. É uma coisa fantástica. É uma via de mão dupla. Esse relacionamento. A oração não é algo que a gente vai se sentir, sei lá, como muita gente pensa, deslocado. Não, a oração, você vai para a presença do seu Pai. Eu vou para a presença dEle. Mas eu quero entrar aqui em alguns princípios para ajudar-nos a entender melhor. Primeira coisa, eu queria pensar sobre princípios básicos da oração. Eu queria que a gente conhecesse alguns princípios básicos da oração. A primeira delas, nós vamos ver em Mateus 6, nos versículos 6 a 9. Entenda isso, a gente tem que compreender isso. A primeira coisa, nós oramos ao Pai, porque em quem nós oramos? Para quem nós oramos? Olha o que Jesus mesmo fala. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja bem, para quem que nós vamos orar? Versículo 6, para quem que nós vamos orar? Vamos orar ao Pai. Agora parte por 9, por favor. Agora no versículo 9, nós vemos aqui, portanto, vós orareis assim. E aqui Jesus nos leva a orar novamente. A quem nós oramos? Ao Pai. E aqui está, Pai nosso que estais no céu.
santificado seja o teu nome. Mas nós queremos aqui pensar sobre o princípio a quem nós nos dirigimos na oração. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, nós oramos ao Pai. Só que nós vamos ver que a Trindade, não é? Porque Deus, nós entendemos e vemos a Trindade, não é? Eles são 3 em 1. Eles são trino, eles são 3 em 1. É Deus, Pai e Espírito Santo. E Deus, Pai e Espírito Santo, eles estão envolvidos na oração. E nós vemos aqui que nós oramos ao Pai, só que a segunda coisa dentro desse primeiro princípio, para nós compreendermos, nós precisamos entender que nós oramos ao Pai, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí nós vamos para João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós oramos em nome de Jesus. Então nós oramos Pai. Mas nós oramos ao Pai, nos dirigimos ao Pai, mas em nome do Filho, em nome de Jesus, porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade que está nos céus e na terra. E nós vamos ver mais um versículo que está em Efésios capítulo 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos partir para diante e vamos ver o papel do Espírito Santo. E nós vamos então, dentro desse primeiro princípio, conhecendo princípios básicos da oração, nós vimos, oramos ao Pai, em nome de Jesus, mas agora a gente vai ver que nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. E nós contamos com a ajuda do Espírito Santo e somos até mesmo levados a orar no Espírito. Mas veja que é orar no Espírito. Então, aí a Bíblia vem falando para nós, vamos ver primeiramente Romanos 8, versos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Uau, olha que coisa fantástica, porque nós não sabemos orar como convém. Aí entra o papel do Espírito Santo nos ajudando. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E o verso 27 fala que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Uau! Então, quando nós estamos orando, nós estamos ligados à Trindade. Nós estamos ligados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E nós vamos ver em Efésios capítulo 6, e o versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uau! Presta atenção nesse versículo, você vai entender aqui mais uma questão dentro do nosso texto principal, que é orai sem cessar. E a gente vai ver aqui que nós podemos orar em todo o tempo no Espírito. É evidente, irmãos, que você não vai poder orar simplesmente no seu quarto, fechado. E até, deixe-me dizer que eu vou entrar agora no segundo princípio, aí eu vou comentar mais adiante, mas só pegue isto aqui, porque eu vou entrar sobre o princípio da religiosidade, e você vai entender que, na realidade, o que Jesus estava querendo falar, que Jesus estava falando na questão de você entrar no seu quarto, não é que você só pode orar no seu quarto. Nós vamos ver os textos que comprovam isso, não é isso. Mas o que Jesus estava querendo dizer, no contexto como a gente vê, na realidade para fazer frente à questão não é, da oração farisaica, né, dos fariseus, ou da oração daqueles que querem fazer as coisas para serem vistos por homens. E é por isso que ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, para não ser como os hipócritas. Então, antes de passar, mas aí eu já vou passar para mim, eu só queria que você guardasse isso. Pensando na questão que o Espírito Santo nos ajuda, e nós precisamos ter um entendimento, nós podemos orar em todo o tempo no Espírito. Ou seja, eu estou conectado com o céu, mas em Espírito. E no Espírito, em e no. Porque é em Espírito, porque, ou seja, talvez você pode estar no seu trabalho, e se a sua função que você está fazendo naquele momento, deixa você estar conectado. Porque às vezes você está conversando, você tem que responder, enfim. Mas às vezes, né, por exemplo, nós temos tanta gente que trabalha com máquinas,
trabalha com, enfim, às vezes com coisas sozinho, seja com limpezas, com construção civil, às vezes em ambientes que você vai trabalhar sozinho. E aí, nesse momento, você pode ter uma decisão de você simplesmente ficar pensando em outras coisas, porque você está lá, né, passando o aspirador, você está lá lavando as coisas, ou você está, enquanto você está lá trabalhando, fazendo as suas funções, você está lá falando com o Senhor, orando em espírito em todo o tempo e cumprindo o propósito do Pai. E deixe-me dizer, irmãos, por favor, entenda, isso não é tedioso, não é. Presta atenção numa coisa, presta atenção, eu queria que você pensasse assim, ó, qual a pessoa que você gosta mais de estar? Qual a pessoa mais amável para você? Pensa um pouquinho nisso. Não tem aquelas pessoas que você ama passar tempo? Tem ou não tem? Agora, multiplica isso por vezes sem fim. Isso é Deus. É o nosso Pai. Estar na presença de Deus é estar na presença daquele que nos ama. É estar com Ele. Isso é fantástico. Estar com Deus é incrível. Mas eu quero partir para o segundo princípio. Nós estamos falando, vivendo uma vida conectada aos céus através da oração contínua. Primeiro nós vimos os princípios básicos da oração, que oramos ao Pai, em nome de Jesus, e contando com a ajuda do Espírito Santo, e orando no Espírito Santo, orando no Espírito. Agora eu quero partir para o segundo princípio, não orando por religiosidade, mas por uma busca de um relacionamento íntimo com Deus. Presta atenção nessa frase, nessa frase que nos dá aqui o segundo princípio. Nós não podemos orar por religiosidade, por mecanismos religiosos, mas por uma busca de um relacionamento íntimo com Deus. Gente, a gente tem que entender que religiosidade não é intimidade. A religiosidade é uma capa que as pessoas colocam da religião. E que tantos religiosos não têm intimidade com Deus. Simples assim. Tantos religiosos se concentram em fazer rituais. Vamos para Mateus 6, versículos 5 a 8. Nós já lemos parte dele, mas olha aqui. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Gente que ora com hipocrisia, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Uau! Presta atenção nesses versículos. Voltamos para o versículo 5. Você vê aqui gente que está orando, mas com um princípio errado. Os hipócritas. Eles estão orando, mas eles querem ser vistos pelos homens. Nós não oramos por religiosidade para que nos vejam orar. Mas nós oramos porque nós queremos estar conectados aos céus o tempo todo. Queremos cumprir o propósito de viver na presença de Deus. Mas não é para sermos vistos por homens. Isso é conceito de religiosidade. Aí, nós vamos para o versículo 6 e vemos Jesus falando, e aqui é Jesus falando, presta atenção nisso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto fechada a porta. Mais uma vez eu lembro a você que isso aqui, de forma alguma, Jesus está dizendo que a gente só pode orar assim. Mas Ele está nos dando um entendimento para nós, que a gente tem que ter uma ideia de que a gente tem que ter intimidade com Ele. Que o nosso propósito é estar conectado com Ele, é ser visto por Ele. É que Ele realmente veja a nossa intenção, a intenção do coração de nós estarmos na busca por Ele. Então,
acima de tudo, nosso tempo de oração, ele é algo que tem a ver com eu e Deus. É claro que nós oramos em comunidade, isso é muito importante. É importante, irmãos, a gente quebrar paradigmas, sabe? Aquelas coisas que a gente faz, uma caixinha assim, e fala, todo mundo tem que entrar aqui. Tem tudo que ser assim, quadrado, né? Ou então tem tudo que ser redondo, mas tem que ficar aqui, tem que ser desse jeito. A oração não tem nada a ver com isso. A oração tem a ver com algo de relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento, cada pessoa tem a sua forma de ser. Cada pessoa. Cada pessoa tem seu jeito de orar. Cada pessoa tem seu jeito de exprimir. Não é? Você quer ver um exemplo bem? Deixa eu dar aqui o exemplo do nosso presbítero Ângelo e da irmã Kátia. Eles são opostos, literalmente, da forma de serem, da forma de se comunicarem com Deus, a nível da expressão deles. Mas são pessoas de oração que amam a Deus acima de qualquer coisa. Pessoas de testemunho. Agora você fala, um é mais espiritual que o outro, você pode falar isso? De jeito nenhum. São formas de expressão, são formas que cada um tem de buscar Deus. Não é? Às vezes até fala, Cátia, vem orar, ela não gosta muito, né? Ela fala, pastor, deixa eu no meu cantinho. Não é? Sabe, irmão, são coisas assim. Uma das minhas avós, mãe de minha mãe, a avó Dorvalina, ela era uma pessoa de oração, uma mulher de Deus, uma mulher com testemunho incrível. Mas pensa em alguém que chegava na igreja, ela queria ficar meio que até escondidinha. Era o jeito dela de ser, de se expressar. Cada um foi chamado para cumprir um propósito, para ser de um jeito. Nós somos diferentes agora. Se queremos viver uma vida de cópias, isso é religião. Eu quero estimular você a ser você com Deus. Eu quero estimular que a gente perca essas ideias erradas de dizer, esse é de oração, esse não é de oração. Irmãos, se você entender o que Jesus está falando aqui, você nunca mais vai pensar isso de ninguém. Isso é muito importante, irmãos. A Bíblia fala assim, não julgueis e não sereis julgados. Nós perdemos tempo quando nós olhamos para a vida das pessoas e rotulamos elas. Deus não faz isso, por que eu vou fazer? Por que eu vou chegar para alguém e dizer, você não é espiritual? A gente precisa ter um entendimento claro, e conta-se um testemunho, e até onde eu sei é algo verídico, um testemunho de um irmão que chegava em uma igreja, ele ficava no cantinho, ele ficava quieto o tempo todo. E ele ficava lá, só que aquela igreja era uma igreja mais avivada, que as pessoas gostam de glorificar, de falar, né, e tal. E aí o pastor ficava incomodado com aquele irmão, porque ele era diferente de todo mundo. Ele ficava quietinho o tempo todo. E certa vez o pastor ficou tão incomodado, e ele falou assim, irmão, eu queria lhe dizer algo, eu acho que você não se encaixa muito bem nessa igreja. Então eu acho que seria melhor você procurar uma igreja mais tradicional, uma igreja mais calma, assim, na forma de expressão e tal, porque você não se encaixa muito bem aqui, talvez lá você vai se encaixar melhor. E esse pastor, esse irmão, então, né, ouvindo o que o pastor falou, ele saiu da igreja. E aquela igreja que era uma igreja que estava avançando, de repente a igreja começou a regredir. E aí o pastor não entendeu. E aí ele começou a orar de Deus, Senhor, por que a nossa igreja começou a regredir? E Deus falou para esse pastor, lembra daquele irmão que você falou para mudar de igreja, porque ele era muito quietinho, ele era diferente? Aquele irmão era a coluna de oração na igreja. E muitas coisas que eu fazia aqui, eu fazia por causa daquela pessoa que estava orando. Aí aquele pastor, então, ele foi buscar aquele irmão. E ele tomou, então aquele irmão pediu desculpas. E pediu, irmão, por favor, retorne para a nossa igreja. E ele retornou. E Deus continuou o movimento que estava fazendo. Eu não conheço exatamente quem foi, mas conheço como um testemunho mesmo verídico. Irmãos, e eu creio ativamente em coisas assim, de coisas, porque sabe, existem pessoas que nós não vemos elas abrir a boca,
mas elas estão conectadas com os céus, elas estão clamando aos céus, elas estão tocando os céus. É evidente que você não vai ver um Elias muito quieto, porque eu não sou quieto. Está entendendo? É meu jeito de ser. Mas a gente não pode rotular as pessoas. E não é nem porque eu tenho esse jeito de ser que eu posso ser julgado como espiritual. Isso aí, na verdade, tem a ver acima de tudo, né? E vamos só abrir um parênteses. A Bíblia fala que pelos frutos você conhece a árvore, tá? Então, pelos frutos conhecereis. Então, logo aí, tudo bem, não é? Aí tem coisas que pelos frutos nós conhecemos. Mas sabe, irmão, a gente não tem como ficar rotulando ninguém, dizendo aquele é de oração, aquele não é de oração. Então, eu quero animar você a ter o entendimento de que nós temos que ter uma vida onde nós saibamos nos respeitar dentro da comunidade, da fé, e saber que somos uma família, que somos diferentes, e cada um vai ter um jeito de se achegar ao seu pai. É assim com os nossos filhos, fomos assim com os nossos pais, ou somos assim com os nossos pais, não é? E a realidade é que nós somos assim com Deus também. Cada um tem um jeito de se expressar, cada um tem um jeito de se comunicar. Mas o mais importante não é ser A ou B, mas é amar a Deus acima de todas as coisas. O mais importante é buscar realmente a presença de Deus. Então, entenda esse princípio. Verso 7, só entendendo algo mais aqui. E orando não useis de vãs repetições, como gentios. Irmãos, deixa eu até só dizer uma coisa. Por que nós dizemos que nós oramos e nós não rezamos? As rezas, elas são geralmente coisas já prontas, onde a pessoa tem que falar, olha, você vai rezar 10 Ave Maria, tal, não sei quanto. Bom, primeiro, deixa eu dizer a respeito de rezas. Primeiro, existe um erro que nós, por exemplo, não oramos aos mortos. E Maria, por exemplo, ela morreu e continua morta. Maria foi uma mulher esplêndida, a mãe do nosso Salvador. Uma mulher que tem o exemplo para dar a todas as mulheres e a todos nós. Uma mulher que deve ser imitada, mas não adorada. Ela deve ser imitada pelo testemunho que a própria palavra de Deus diz a respeito dela. E quando nós oramos quando olhamos para Maria, ela própria fala, vai e faz tudo quanto ele te disser, falando a respeito de Jesus. Então, o que a gente tem que ter atenção é que nós não oramos. Por isso que nós não oramos a Maria, não rezamos. Então, 2 erros, que aí, isso aí você vai para a Bíblia, qualquer Bíblia, seja aqui a nossa Bíblia, seja a católica, você vai ver lá princípios claros, é só ler. O que acontece é que as pessoas não leem, mas se lê a Bíblia toda, e aliás a reforma protestante, e o princípio de nos voltarmos ao Evangelho, ele nasceu dentro da própria igreja romana, nasceu através de um monge agostiniano, Martinho Lutero, que ele começou a ler a Bíblia, e por ler a Bíblia, ele foi avivado pela palavra. Aí ele pega, escreve 95 teses de coisas que ele vê que estavam erradas na igreja romana, que estava sendo simplesmente religiosidade. E ele vai e prega essas 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, achando que as pessoas iriam ler, é isso aí, vamos mudar. Infelizmente, o que as pessoas quiseram foi queimá-lo. O que as pessoas quiseram foi matá-lo. Ele teve que sair e ir para o exílio, para a Suíça, enfim. Mas aí Deus levanta os reformadores, pessoas que começam a ser influenciados por Martinho Lutero e por outros que aí se levantam, João Calvino, Zwinglio e aí outros, que Deus vai levantando com a paixão pela sua palavra. E aí essas pessoas querem se livrar da religiosidade. Então, uma das coisas que a reforma protestante ela traz para nós é que nós já não vivemos mais nos princípios das rezas, nós vivemos a oração, aonde nós não pegamos aqui. Se você perceber, nem o Pai Nosso, a gente não fica repetindo, porque o Pai Nosso, na realidade, acima de tudo, é como um manual para nos levar a nossa oração como deve ser. São princípios de oração. Ali são ministrações para nós, para pegarmos cada um dos princípios e termos uma vida de oração como deve ser. Então, eu quero levar você a esse entendimento. Por favor, não é
rezas, não é Maria. Entenda, por favor, mais uma vez, nós respeitamos, nós amamos profundamente o testemunho da mãe do Salvador. Ela é uma mulher, foi uma mulher incrível. Ela não é, ela foi, porque ela morreu. E ela não ressuscitou. Quem ressuscitou foi o nosso Salvador. Então quem vive é Jesus. Então nós não oramos aos mortos. Não oramos. Um dia Maria também será ressuscitada. Aí nós adoraremos ao Cordeiro juntamente com ela, mas não a ela também. Nós temos que ter entendimento da Bíblia, da palavra de Deus. E aí você vê pela palavra que nós não devemos usar de vãs repetições, porque não é pelo muito falar, enfim, que nós somos ouvidos. E o versículo 8, só para partirmos aí para frente, diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos para mais um texto? Vamos para Marcos capítulo 1, versos 35 a 39. Falando ainda sobre isso, olha a vida de Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, ele saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo procurado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Presta atenção no versículo 35. Versículo 35 fala que Jesus, tendo se levantado alta madrugada, ele saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Presta atenção nisso. Jesus sai, alta madrugada, para um lugar deserto, para orar. Presta atenção no versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Se você prestar atenção aqui, Jesus sai para o seu tempo de oração sozinho. Aí você diz: mas ele não ficava com os discípulos? Os 3 anos e meio de ministério dele, esses 3 anos ele não ficou com os discípulos? Sim, ele ficou. Mas de repente, ele saía sozinho, sem falar nada. Como aqui está falando, mostrando que ele saiu sem dizer nada e foi orar. Aqui eu penso em 2 coisas. Primeiro, que a gente não pode pegar essa questão do princípio de horários, aonde muitas vezes a gente fala assim: não, tem que orar de tal hora, tem que orar de madrugada, que é na madrugada que nós somos ouvidos. Existe um salmo que fala que aqueles que de madrugada me buscam, esses me acharão. Mas aí eu pergunto para você, o texto continua falando que os que buscam em outro horário não acharão? Fala? Na verdade, o que a Bíblia está falando é que quem buscar de madrugada vai achar, mas na realidade quem buscar à tarde, quem buscar de manhã, quem buscar à noite, vai achar também. A madrugada, ela tem uma coisa assim muito especial, porque é o tempo da solitude. Então, claro, a madrugada se torna especial. Se você prestar atenção, não é? A gente, né, hoje eu levantei, eu acordei de madrugada. Eu só ouvia barulho das gaivotas. Não ouvia mais nada. E vento também, eu ouvia o vento. Hoje estava para ouvir o vento. Só dava para ouvir isso. Eu não ouvia mais nada. Nada. Estava tão quieto, que eu comecei a ouvir o barulho do relógio, sim. Você vê, tão quieto que estava. E o relógio não estava no meu braço, estava na minha secretária. Presta atenção em uma coisa, isso aí nos remete ao entendimento, que é um momento especial pela falta de ruídos, de barulhos. Mas nada mais além disso. A Bíblia não fala que é nessa hora que você tem que orar. Mas com certeza, se nós tivermos tempo para orar nessa hora, vai ser muito especial. Mas não fala que tem que ser aquela hora. Na realidade, o que a Bíblia fala é que a gente tem que orar sem
cessar. E orar sem cessar tem a ver com continuidade. Então, irmãos, que a gente possa buscar essa vida com Deus. A segunda coisa que você entendesse aqui. Você viu que Jesus sai sozinho e não chama os discípulos? O que isso aqui me chama a atenção? Me chama a atenção que a gente tem que se despir desse entendimento. Porque agora todo mundo tem que orar na mesma hora. A gente tem que estar tudo ali junto. Jesus sai e os discípulos ficam. E é os discípulos que estão à procura de Jesus. E olha só quando Jesus, verso 37, por favor. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Os discípulos encontram, olha o que Jesus responde para eles. Simplesmente, na tranquilidade, Jesus fala, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ponto final. Ou seja, Jesus não chegou para eles, pois, vocês não vieram. Se tivessem vindo, não estavam me procurando, não é? Nada, irmão, sabe? Isso aqui me remete a um entendimento de um relacionamento de intimidade pessoal, eu com o Pai. Assim como Jesus tinha com o Pai, eu preciso também ter intimidade pessoal. Então, irmãos, vamos nos livrar dos rótulos. Vamos nos livrar desse entendimento, tem que ser no horário X, no horário Y. Deixa eu te dizer mais uma vez, cada pessoa tem a sua melhor hora, o seu melhor momento. Cada pessoa, por favor, não seja religioso. Tem gente que acha assim, não, tem que ser a primeira parte do dia. Você poderá fazer isso simplesmente por religiosidade. Não, tem que ser os nossos dízimos. E a gente vê, às vezes, pessoas falando isso. Mas, gente, vamos para a palavra nos vai levar a orar sem cessar. A orar sem cessar. Eu aprecio demais quem já consegue ter esses entendimentos. E é claro, a gente tem que começar com Deus. Mas não quer dizer que eu começar com Deus tem que ser na solitude. Não quer dizer. Eu posso começar com Deus de outras formas e outras maneiras. É claro que se eu puder começar na solitude, tenha certeza que será fantástico. Mas se não puder, o que eu não posso deixar é de orar. O que eu não posso deixar é de buscar. Então, que a gente possa entender isso. Eu quero ir para o último princípio que vai ser breve. O terceiro princípio é a oração que me conecta aos céus. Não é uma busca à minha vontade, mas a que busca a vontade de Deus. Vamos para Mateus 6, verso 10. Aliás, vamos primeiro para Tiago 4, 3, só para a gente, depois a gente volta para Mateus, que já estava ali. Mas Tiago 4, 3 fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. A gente tem que entender que o princípio da oração, ela precisa me conectar aos céus, no sentido de que eu busque a vontade de Deus, não que eu vá para a oração para que Deus faça a minha vontade. Vamos agora para Mateus 6,10 ver o que Jesus fala na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensina. Ele diz assim, venha o teu reino. Ela está nos ensinando. Lembra que aqui a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ele está falando, portanto, orareis assim, Pai Nosso que está nos céus. E aí ele vai, e quando chega nesse momento, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós somos levados a ter o entendimento que nós na oração não buscamos a nossa vontade, nós buscamos a vontade de Deus. Você quer agradar a Deus realmente? Então, busque, acima de qualquer coisa, a vontade de Deus. A minha vida de oração, ela não deve ser para a minha vontade, mas ela não pode ser para que a minha vontade seja feita, mas para que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida. E o que Jesus fala é em todos os lugares, em todos os tempos, assim na terra como no céu, que a vontade do Senhor, que venha o reino dele sobre a minha vida. E aí, irmãos, se nós oramos para que o reino dele venha na nossa vida, a gente tem que entender o entendimento. Olha só, a Bíblia fala assim, buscai as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. E aí, o que vamos viver? Talvez você fale, pastor, isso é demais. Não, irmãos, demais a nível, não é demais a nível de coisa difícil, não. Você pode entender que é demais estar na presença dele, é fantástico, é precioso. Mas aí, para isso, a gente tem que começar as práticas individuais de ir para a presença dele. Eu quero concluir, já vamos passar do horário. Eu trouxe alguns textos aqui, eu não vou ler todos por causa do horário ou enfim, mas eu quero ler antes do texto.
Vamos para o primeiro, daí eu leio uma outra frase. Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós não vamos para a parábola. Eu só queria que você compreendesse esse princípio que Jesus fala para a gente orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, eu preciso orar sempre e entender que o esmorecer, o entendimento, não é, dessa palavra, uma palavra grega, ekakeu, e essa palavra quer dizer assim, o esmorecer quer dizer estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. Então, o que a palavra está a dizer para nós, que a gente deve orar sempre e nunca a gente pode ficar esgotado para a oração, ou completamente. Ou seja, às vezes a gente pode até meio que desanimar, mas não completamente. Talvez a gente pode, o meu entendimento, quando eu entendo isso, é que às vezes a gente fica meio desanimado, mas a gente não pode desanimar completamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para mim, o entendimento é que às vezes a gente é levado a ter um pouco, não é, de exaustão, de desânimo, mas eu não posso deixar que a exaustão chegue ao ponto de eu parar de orar. Eu tenho que continuar a minha vida de oração. E eu quero pensar que uma frase que eu li sobre George Miller. George Miller foi também um homem que Deus usou aqui mesmo, muito próximo, aqui também na Inglaterra, que Deus levantou para fazer orfanatos, enfim, foi um homem de muita oração. E certo pregador, pouco antes da morte de George Miller, perguntou para ele se ele orava muito. A resposta foi: algumas horas todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração, oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Amém? Mateus 7, 7 e 8. Na conclusão dessa mensagem, eu quero lembrar você que a Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu quero terminar com esse versículo. Nós tínhamos mais um texto, mas devido ao tempo nós vamos parar por aqui. Irmãos, quando nós vivemos uma vida conectada aos céus através da oração contínua, nós começamos a ter respostas às nossas orações. Porque o Pai ama dar boas coisas aos seus filhos. É a continuação, inclusive, desse texto que nós não vamos continuar lendo. Deixa eu só te dizer algo. Melhor do que você pedir para Deus é você receber de Deus sem pedir. A nível pessoal. Porque quando a gente pede, é só entrando, não é, na questão de Tiago 4,3, né, pedis mal, porque pedis para o vosso próprio deleite. Entende uma coisa, quando eu peço para mim, eu vou pedir do meu jeito, e meu jeito é limitado. Mas quando eu deixo que Deus faça a vontade dele na minha vida, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí eu te pergunto, o que você quer? Você quer a tua vontade limitada, falha, e que muitas vezes é egoísta e errada, ou você quer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida? Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Então, se eu quero a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso ter uma vida de oração. Mas, por favor, entenda, a sua vida de oração tem que ser, acima de tudo, pessoal. Por favor, não deixe que nada tire você da sua vida com Deus. Por favor, não deixe que rótulos, sabe, façam você perceber, não dá, porque eu tenho que ser daquele jeito, não é? Não, Deus te fez único, Deus te fez única. Deus colocou o seu DNA sobre cada um de nós, diferente. O DNA seu é diferente de qualquer outra pessoa, é único. O seu ADN é único. Então por que na vida de oração a gente vai querer que tudo seja igual?
se nós somos diferentes. Então, o que a gente não pode é deixar de orar, mas por favor, não se perca porque você é diferente, porque você não consegue isso, porque você não consegue aquilo. Se você perceber, nós não somos de ficar insistindo e dizendo, você tem que vir e ser assim, fazer assim. Não, nós convidamos, nós não insistimos. Mas, irmãos, porque acima de tudo, o que nós desejamos, acima de tudo, não é que Deus te veja aqui. Primeiramente, a gente deseja que Deus veja a si e a mim, lá no secreto. Que Ele nos veja. Que Ele nos contemple. E que Ele tenha prazer em vir nos visitar. Que Ele veja a nossa vida. Ontem na conclusão, eu falei de um testemunho que eu já contei aqui, mas muitos não ouviram. Na época que eu estava cursando o seminário lá em Cianorte, eu cursei entre 94 e 97, por 4 anos. E eu não tinha todo o sustento para o meu curso. Então eu tinha que trabalhar fora, apesar de ser um estudo muito puxado a nível acadêmico. E era muito puxado. E eu ainda fui muito novo. Eu fui com a idade de 16 para 17 anos. Eu não tinha terminado o secundário, o ensino médio, né, que se fala em Portugal. Eu não tinha terminado ainda o segundo grau no Brasil, e eu precisava terminar. Eu estava no tudo correto, mas como eu fui muito novo, precisei de uma autorização para ir, eu ainda teria que terminar o último ano do segundo grau. E eu lembro que houve épocas muito complicadas, porque como eu tinha que estudar de manhã, e era bem puxado o seminário, com atividades que a gente já começava, tinha que já 6 e pouco da manhã já entrar por um período de devocional, para depois às 7 e pouco já entrar com as aulas, e ir até meio-dia e tal, e aí depois ficava uma parte do tempo para trabalhos obrigatórios no seminário, ou então, no caso, para alguns poderem trabalhar fora, e à noite, no meu caso, eu tinha que ainda estudar na escola. No seminário havia o estudo obrigatório. As pessoas ficavam estudando para as provas, enfim, à noite. Só que eu tinha que ir para a escola. E eu lembro que foi muito complicado. E teve um tempo que eu trabalhava fazendo cobranças. E naquela época, né, nós estamos falando da década de 90, 94 a 97, nós estamos falando de época que não se usava muito cartão de crédito, essas coisas, usava, enfim, né, tinha caderneta lá, que você ia nos lugares e você tinha a ficha lá, e aí depois ia fazer cobrança para quem não vinha pagar, né, claro. Então, eu era contratado para ir fazer essas cobranças, então eu ia de bicicleta. E eu rodava bastante de bicicleta. Olha, a minha vida era super corrida, muito. E era muito cansativo. E uma das visões que eu lembro é que quando eu chegava no seminário à noite, eu passava para entrar no alojamento, eu passava do lado da sala de oração. E eu ouvia, às vezes, as pessoas orando. E eu não tinha tempo para ir lá orar. E eu me sentia culpado. Eu me sentia culpado. Mas sabe, irmãos, eu comecei a desenvolver a minha vida de oração enquanto eu ia, às vezes, atravessando a cidade de bicicleta. E eu comecei a desenvolver a minha vida de oração ali. Mas eu me sentia culpado, porque é aquele entendimento, não, você tem que estar lá. E às vezes até alguns colegas, tal, você não vê, né? Às vezes a gente fazia até alguns momentos juntos. Mas eu lembro que aquilo começou a me afetar, até que um dia Deus precisou falar comigo pessoalmente. E Deus um dia falou para mim, falou, filho, você se sente culpado. Deus falou comigo pessoalmente, exatamente o que estava no meu coração, sem ninguém saber, ninguém tem ideia. E o Senhor falou, você se sente culpado de não parar para orar. Aí ele falou, filho, mas eu te contemplo quando você está lá na sua bicicleta, a ir e vir, falar comigo. O Senhor falou comigo. Aquilo foi tão profundo, tão precioso, e eu entendi. A oração não é uma coisa para nos deixar presos, no sentido de
ser algo complicado para nos deixar culpados. Não, a oração é algo para a gente poder desfrutar a presença dele. E eu comecei a aprender a desfrutar da presença de Deus em movimentos, como na minha bicicleta. E desde então eu sempre desenvolvi, eu tenho muito hábito de ter muitos tempos de oração em caminhadas, nos aviões. E eu não tenho dificuldade de dizer para ninguém. Eu, em minhas viagens, por exemplo, existem momentos que eu levanto, escovo os dentes e saio correndo. Não tenho um tempo particular, assim, no a sós com Deus. Só que você pode ter certeza que eu já me levanto falando com Deus, que eu já vou escovar meus dentes, eu vou tomar minha ducha falando com Deus, eu já vou com Ele. Mas em muitos momentos eu não tenho um tempo particular para ficar na solitude. Mas você pode ter certeza que eu vou na solitude, mesmo estando, às vezes, no meio da multidão, eu encontro o meu lugar de solitude com Ele. E sabe, uma das coisas que eu não me esqueço daquela, ontem eu estava me lembrando depois, naquela sala de oração. Eu, na verdade, quando eu podia, eu amava estar na sala de oração. E foi lá, nessa sala de oração, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi lá. Mas foi uma sala que eu não frequentei muito, confesso. Sabe, porque mais eu estava com Deus em outros momentos. Mas olha que interessante, foi lá, onde eu não passava muito tempo, que Deus me visitou, não é? Com o seu Espírito Santo, me batizando mesmo, e trazendo mais do Espírito Santo sobre a minha vida. Então, eu quero estimular você a que você tenha a sua vida com Deus pessoal, para que a oração faça com que você esteja conectado a Ele, acima de tudo. E claro, a oração conecta a pessoa, sim, conecta a comunidade da fé, sim, mas acima de tudo, a oração precisa conectar eu com Deus. Então, irmão e irmã, faça do seu jeito, mas faça. Amém? Ore do seu jeito, mas ore. Que você viva uma vida conectada aos céus, através da oração contínua. É essa a vontade de Deus. Vamos orar?